Terceirizar tem sido uma prática de algumas empresas para conseguir baixar os custos de produção. Mas isto tem limites. É inaceitável terceirizar trabalho que deixa de ser feito em fábricas, passa a ser feito em casa e usa a mão de obra de crianças. A professora Vera Lúcia Navarro, do campus da USP de Ribeirão Preto, está aqui para falar do modelo adotado em algumas fábricas de sapato da região de Franca, o maior polo calçadista do estado de São Paulo. Professora, boa noite. Boa noite. Professora, inicialmente eu gostaria que a senhora contasse para a gente o seguinte: quando ocorre esse processo de terceirização, o trabalho é feito na fábrica e muitas vezes ele passa a ser feito em casa. O que acontece com a família, com as condições da família? Melhora ou piora a situação de trabalho desse pessoal? Bom, uma coisa que eu queria colocar, antes de responder diretamente a sua pergunta, é que a indústria de calçados, ela é prática da indústria, né? A subcontratação de trabalho, né? É uma coisa que não é novidade. O que aconteceu em Franca, e não só em Franca, mas em todo o polo calçadista brasileiro, é que a partir da década de 90, né, com todo esse processo onde as indústrias tiveram que se reestruturar, né, para um novo tipo de mercado, para continuar competitiva nesse mercado aberto, esse mercado internacional, o que aconteceu é que, no caso de Franca, você não tem um investimento muito grande em novas tecnologias, né? E o que esse mercado novo pede? Vai pedir produtos de melhor qualidade e com preços reduzidos. O que está ocorrendo é que a questão, uma das vias encontradas para reduzir custos de produção tem sido retirar o trabalho feito dentro da indústria, passar a ser feito a domicílio. Terceirizar. Terceiriza, né? Terceirização é, na realidade, uma denominação mais recente, mas isso já era prática, só que intensifica a partir da década de 90. E o que ocorre com isso? Na realidade, você tem várias modalidades de trabalho feita a domicílio. Vai desde aquele trabalhador que foi despedido e recebeu como forma de pagamento uma máquina de pesponto, uma máquina de costura, levou para casa e trabalha com a sua família, até aquele que formou uma microempresa e subcontrata outros trabalhadores, né? Então, o que vem ocorrendo é isso. Na realidade, o que está acontecendo em Franca é uma retração do emprego formal dentro das indústrias, né? Uma diminuição desse trabalho com carteira assinada e um aumento do trabalho terceirizado, precarizado, né? Que na realidade o que tem ocorrido é que as relações de trabalho estão mudando, né? Foge um pouco. Mas a pesquisa que a senhora fez constatou que havia dentro desse processo de terceirização, acaba havendo mais criança, mais trabalho infantil para produzir o mesmo produto, a mesma quantidade de produto de antes. Sim, possibilita, porque na realidade você foge do controle, né? Dentro de um emprego formal, dentro da indústria, você tem os limites da lei, o que é permitido por lei está trabalhando. Em casa, a criança entra como uma forma de ajuda aos pais para auxiliar na composição da renda familiar. Porque, ao mesmo tempo em que esse trabalho é feito a domicílio, o que ocorre? Você está tendo também um achatamento salarial. Então, o trabalho terceirizado, esse trabalhador está ganhando menos do que ele ganharia dentro da indústria. Sim, né? sem a proteção da Seguridade. Ele Sem não tem carteira nenhuma. assinada, nem 13º, nem férias, nem coisa nenhuma. Então, se machucar também... Na realidade, é um processo violento de precarização das relações e das condições de trabalho, que entra nessa pergunta que você me fez. Porque o que acontece? Dentro dessas pequenas bancas, que são oficinas de trabalho, que são prestadoras de serviço para a grande empresa, você não tem controle nenhum. Então, as condições de trabalho pioram, né? A remuneração é menor e possibilita que você explore o trabalho de crianças. Não só de crianças, mas também a mulher, que também acaba tendo uma dupla jornada de trabalho, né? Professora, veja bem, a senhora está falando de calçado e está falando de uma irregularidade, de um problema sério na indústria de calçados. Mas se a senhora for um pouco mais atrás, vai perceber que o problema já começa antes, porque o calçado é feito de couro, o couro vem do boi, e na pecuária ou na criação do boi também tem muita criança trabalhando, muita criança que está sendo, digamos, muito trabalho infantil que está aí. E por que, digamos, quando se pega o problema, se pega apenas no nível da indústria e não se vai mais atrás e vê no nível da matéria-prima, no nível bem anterior, que é o da pecuária propriamente dito? Eu concordo e diria um pouco mais. Essa questão tanto do trabalho infantil
como da terceirização, da precarização das relações de trabalho, não é um problema exclusivo de Franca. Franca é um exemplo do que está ocorrendo nos demais setores da economia do país, né? Sim. E acho que tão grave e tão importante quanto a questão do trabalho infantil é justamente discutir nesse momento o que leva, né, essas crianças ao trabalho, né? Por que essas crianças estão trabalhando? Por que a gente está assim, num período que estamos no final de século, no final de milênio, e uma coisa que já era denunciada há mais de um século e meio atrás, é recorrente. Não só no Brasil, mas no mundo. Na época da Revolução né? Industrial. Exato. Né? Você Agora, tinha... professora, uma curiosidade. A senhora falou que de 90 para cá se usa o termo terceirização. Eu me lembro quando eu era moleque, perto da minha casa, tinha uma fábrica de grampo. Então eles davam um monte de grampo para as pessoas e tinham um molde de madeira e as pessoas levavam para casa. E a gente ajudava a colocar essas pontinhas no grampo. Quer dizer, já era um trabalho terceirizado, sem o nome de terceirização, provavelmente. Né? E passavam para o professor, porque obviamente a mãe levava para casa e eu mesmo ajudava, inclusive, a colocar essas pontinhas no grampo lá. Isso há muitos anos atrás. Quer dizer, esse processo de utilização de mão de obra infantil é uma coisa antiga, quer dizer, não é, não é uma denúncia recente, não é isso? Não. Tanto é antigo, por exemplo, que eu entrevistei cerca de 30 trabalhadores adultos e a maioria desses trabalhadores, pode dizer até que 100% desses trabalhadores começaram a trabalhar com menos de 10 anos de idade. Tá? E são trabalhadores que estão com 35, 36 anos. Então, a questão, o problema é que hoje ele se apresenta de uma forma mais grave. Por isso que eu digo que tão importante como as denúncias que vêm sendo feitas sobre o trabalho infantil, as campanhas de combate, não dá para ficar só nisso, né? Você tem que buscar o que está levando os pais a colocar os filhos no trabalho. E aí a gente entra numa questão que é extremamente... Desculpa, mas não tem a questão cultural? Pega os imigrantes italianos que vieram para o Brasil desde o século passado. Todos os filhos de imigrantes italianos trabalhavam no café. Porque não tinha como criança não trabalhar. Todas trabalhavam. Certo. Acho que até mais, desculpe, proporcionalmente mais, até mais do que hoje. Não quantitativamente, percentualmente mais. Eu não conheço uma pessoa que escreva sobre a imigração italiana que diga que os filhos não trabalharam. Eu mesmo conheci pessoas também que as crianças sempre trabalharam. Senão a família não sobrevivia. Exatamente. E acontece hoje também que as famílias estão colocando os filhos para trabalhar, porque senão elas não sobrevivem. Né? Mas o que se discute hoje é que enquanto a criança trabalha, se a criança está trabalhando, e normalmente as crianças que estão trabalhando não têm como estar estudando ou não estão em pé de igualdade das outras crianças que só estudam, né? A coisa se agrava, porque na realidade você reproduz o que? Você reproduz a miséria. Né? Eles não têm nenhum tipo nenhuma maneira de ascender socialmente, que seria através da educação. Porque às vezes até estudam no período noturno, mas sabe que a qualidade deixa muito a desejar. A criança chega cansada, não assimila, não consegue. Então, eu acho que a questão é essa, se tem que ver, tem que denunciar, mas na realidade se ficar só na denúncia ou ficar só em campanhas que vão resolver o problema de algumas centenas de crianças ou milhares de crianças, mas você não está atacando a raiz do problema. Nesse sentido, professora, realmente a questão do trabalho infantil é uma coisa, é um crime absurdo. Mas eu lhe pergunto, será que não se acaba combatendo o trabalho infantil, caindo até no mal pior? Isto é, na hora que você impede a criança de trabalhar, será que ela não vai para a rua, não vai se viciar, não vai virar um bandido, um criminoso? Isso não seria pior do que simplesmente trabalhar e ser explorado numa indústria? É por isso que eu estou dizendo que não é só a questão de denunciar, né? Mas eu acho que a gente nunca tem que ver o que é menos pior, mas o que é melhor para a criança. Né? E nesse sentido, o que é melhor para a criança é estar estudando, porque o próprio desenvolvimento psicológico da criança, emocional, ela ela é imatura ainda para o trabalho. Né? E não é um trabalho simplesmente de ajuda, são jornadas de trabalho de um adulto. Né? Não estou dizendo no caso só da indústria de calçados, não. É vários setores da economia onde crianças estão trabalhando feito adulto e ganhando muito menos. Né? E esse é um dos fatores de se explorar a mão de obra infantil. Eu gostaria que a senhora respondesse rapidamente ao nosso telespectador, o senhor Nivaldo Weingrinoski. Ele é de Curitiba. Ele diz: será que é preferível as crianças trabalharem mais cedo para ajudar os pais ou pedir esmola na rua? Eu acho que eu estava respondendo essa pergunta dele aí, agora, né, como o Celso me fez. Eu acho que se você coloca nessa situação, é lógico que ninguém vai querer que a criança vá para a rua, vá se marginalizar. Né? Mas a questão não é essa, é pensar o que é o ideal para a criança. Eu acho que um país que não pensa naquilo que é ideal para ele, naquilo que é ideal para os seus jovens, para as suas crianças, é meio complicado.
E é nesse sentido que eu gostaria de deixar aqui, mais uma vez, declarado, que se tem que discutir, mesmo quando se discute a questão do trabalho infantil, o que está ocorrendo com o emprego do adulto, que está sendo ameaçado, né? Nós estamos aí com essa reforma da legislação trabalhista, estão querendo flexibilizar, né, o que eu chamo de precarizar as relações de trabalho, e eu acho que é isso que é o mais importante e que deve ser colocado em pauta. Tá certo. Professora Vera Lúcia Navarro, professora, muito obrigado. Né? Eu é que agradeço a Isso é uma luta de toda a sociedade para acabar com o trabalho infantil. Muito obrigado. Exatamente. Tá. O Opinião Nacional fica por aqui. Amanhã o engenheiro civil Dr. Birajara Tanuri Félix, presidente do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, esclarece quais os fatores que podem causar a queda de um prédio. O presidente da Associação Nacional de Transporte Público, Rogério Belda, discute o caso dos peroeiros e as soluções para o transporte público nas grandes cidades. E o reitor da Universidade de Marília, Márcio Mesquita, explica por que pediu a mudança da figura jurídica da Unimar para começar a pagar imposto. O Opinião Nacional fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 8h30. Até amanhã.